é O importante. que eu acho que e existe, é perceptível, é um gap aí entre a galera que tá conversando aqui em cima e a que tá lá embaixo. E eu não acho que é tipo assim, que eles não entendam. Eles não têm o interesse. O que tem que acontecer é despertar o interesse neles. Porque o cara que tá lá embaixo mesmo, ele pensa assim, o que adianta eu entender de finanças, de economia, se eu não tenho como investir, eu não tenho nada para fazer. Não vou perder meu tempo vendo esse cara falar. Ele já começa o desinteresse por ele acreditar que ele não consegue fazer nada com a informação. Quando você fala de política, a sensação é a mesma. Ele vira e fala assim, o único político que serve para mim é o vereador. Que eu consigo ir lá, às vezes, conversar com ele e pedir um botijão de gás. Que não tem nada a ver com a função do vereador. Ele nem se preocupa em atentar o que ele poderia exigir de verdade, porque a preocupação dele é outra. Se encontrar com um ser que realmente pode fazer uma cobrança. Ele não entende isso. Você entende? A galera que está lá embaixo, ela tem que entender que a grande força de mudança, o grande, vamos pensar, responsável pela própria situação é ele mesmo. Só que ele tem que começar a perceber que ele pode cobrar de quem e como. Sabe, se for finanças, nossa, não dá para mim entender boa parte disso, porque então o que o governo está fazendo está certo ou está errado? É por isso que tem inflação ou não? Que ele para de comprar as narrativas, para de ser manipulado tão facilmente, né? E da outra forma lá embaixo também, se for, por exemplo, na política também, falar assim, não, mas o vereador não tem que vir aqui falar que ele vai trazer um botijão de gás ou vai pagar a minha água aqui. Ele tem que fazer uma lei que vai me beneficiar de forma direta, constante, entendeu? Essa distância de entendimento que eu acho que fica a falha. Não sei, assim, o Jones veio de um lugar, foi um sucesso, né? Venceu sozinho, foi o primeiro cara a ter um diploma numa faculdade federal lá na região dele. Não sei se era isso que ele enxergava, né? Ou se desde jovem, por ser um militante, já tinha essa percepção de que a briga tem que começar não do vamos falar assim, do entendimento total, mas da percepção mesmo. Pô, a gente é que tem que buscar o conhecimento. Bicho, eu acho que tem um misto das duas coisas, veja. Eu, quando comecei a virar militante para protesto e tal, eu nunca ouvi dos familiares, da minha mãe, das minhas tias, dos meus vizinhos, eu nunca ouvi alguém falar assim, essa causa não é justa, você tá errado. Eu nunca ouvi. O que eu sempre ouvi foi, não adianta nada ou é perigoso. Então, assim, na consciência imediata do povo, quando você fala assim, pô, eu vou para um protesto contra o aumento das passagens, você nunca vai ver alguém dizendo assim, não tem que protestar não, tá certo aumentar a passagem. Você nunca vai ver ninguém dizer assim, tá certo, tem que aumentar a passagem. O que você escuta as pessoas dizendo é perigoso, e de fato é, né? Você pode ser preso, você pode levar uma bala de borracha, perder um olho e tal. Ou então dizer que não adianta. No sentido de que, todo ano aumenta, todo ano tem protesto e continua aumentando. Muitos anos depois de começar a militar e tal, eu li um livro do Clóvis Moura, que é O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão. O Clóvis Moura traz uma reflexão que é muito interessante, que é, na memória coletiva do povo trabalhador, a gente tem memória de martírio e não de vitória. No sentido de que as grandes revoltas populares da história brasileira, infelizmente, foram derrotadas, né? Então, Malês, Quilombo dos Palmares, Cabanagem, Balaiada, tentativa de Revolução de 30 e por aí, de Revolução de 35 e por aí vai. Então, o povo trabalhador brasileiro, diferente, por exemplo, do México, que no México teve uma Revolução Nacional, a Revolução foi vitoriosa. Fizeram lá a reforma agrária, criaram a Constituição do México, que na época era uma das mais avançadas do ponto de vista social, e aquilo ali foi incorporado como um patrimônio simbólico cultural do povo. Nós fizemos uma revolução que deu certo. Para além do debate sobre os desdobramentos depois da Revolução, que surgiu o PRI, que passou 70 anos no poder e desvirtuou muitos dos ideários da Revolução, na cultura mexicana aquilo ali está incorporado. Fizemos uma revolução e deu certo. Então, na subjetividade da classe trabalhadora mexicana, é muito mais fácil você dizer assim, se a gente se unir e lutar, a gente ganha, né? No caso brasileiro, não. Né? Os nossos heróis, como diria aquela clássica frase do filme lá, que é uma animação, que eu acabei de esquecer, é uma história de amor e fúria. História de amor e fúria. Nossos heróis não viraram estátuas. Eles morreram lutando contra aqueles que viraram. Então, no Brasil, a gente não tem uma experiência nacional de um grande levante, de uma grande revolta. A própria independência brasileira foi uma independência muito
elitista, né, de cima para baixo, diferente do que foi a independência dos países latino-americanos e hispanohablantes. Com exceção do 2 de julho na Bahia, que aí você já vê a diferença, né? Porque na Bahia, o 2 de julho, que é a festa de independência deles, é uma festa de massa, em que vai todo mundo, de todas as classes, todo o povo da Bahia se mobiliza e lota as ruas para comemorar o 2 de julho, Maria Quitéria e por aí vai. Independência da Bahia? Não desconhecia essa história. Porque na Bahia teve guerra, teve luta, teve guerrilha para expulsar os portugueses da Bahia e consolidar a independência nacional. Então, enquanto pro lado de cá do Sudeste foi uma coisa meio independência, lá. É mesmo lá. Na Bahia, escorraçaram na base da bala. E aí o povo criou memória popular daquilo ali, e aquilo é um elemento fundamental da identidade baiana, da cultura baiana, inclusive para a classe trabalhadora. O 2 de julho, a verdadeira independência brasileira. Então, eu acho que nosso povo trabalhador, ele tem disposição de luta. Ele, em vários momentos, entende, ainda que não com todas as conexões de complexidade, mas, historicamente, falta a construção daquela memória, daquela subjetividade popular, que não só entende que é explorado, mas acredita na possibilidade de superar essa exploração. A coisa piorou um pouco nos últimos anos, porque o que se chama de esquerda hegemônica nos últimos anos no Brasil, ela acostumou a formar o povo trabalhador não enquanto trabalhador, enquanto cidadão eleitoral. Então, a cada 2 anos, você é chamado para votar, você vota e vai para casa, né? Inclusive, no Brasil, a gente não tem nem sequer a cultura política de cobrar as promessas de campanha, né? Não estamos nem falando de revolução, de tomada do poder, assim, cobrar as promessas de campanha. O presidente Lula, ele foi pro Mano Brown dar uma entrevista, né? E aí a produção do Mano Brown pediu para enviar perguntas, pediu para mim, pro Chavoso da USP e pro Galo de Luta. Eu enviei uma pergunta falando sobre as promessas de campanha do presidente Lula: revogar as privatizações da Petrobras, a refinaria Landolfo Alves na Bahia, a Isaac Sabá no Amazonas, a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, revogar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a reforma do ensino médio. Aí eu formulei uma pergunta bem bonitinha, e que eu dizia assim: presidente, o senhor prometeu isso na campanha, e não dá para dizer que a questão é o Congresso, porque quando o senhor prometeu, o senhor sabia que não teria maioria no Congresso? Por quê? Ele sabia que não elegeria 300 e tantos deputados, e depois que eleito, o senhor não toca mais nessas promessas de campanha, não mobiliza a população e não faz como outros líderes da América Latina, como o presidente Gustavo Petro da Colômbia, que acabou de aprovar uma reforma trabalhista, reforma mesmo que amplia direitos. O Senado disse não, ele falou: tá bom, então eu vou fazer um plebiscito. O Senado barrou o plebiscito, ele saiu correndo no país, mobilizando o povo para defender o plebiscito. O Senado ficou com medo, recuou e falou: beleza, eu aprovo a reforma trabalhista. Desidratou. Sim. Tirou um pouco dos direitos que estavam ali, mas a reforma trabalhista que amplia direitos. Aí a Cimaia, que apresenta o podcast junto com o Mano Brown, ela fez a pergunta, né? Não como eu formulei, mas ela fez a pergunta no geral. Sabe qual foi a resposta do Lula? Não, isso aí eu tenho minoria no Congresso e aí eu quero olhar para frente, eu não quero olhar para trás, não. Foi essa a resposta. Então, veja, cobrar... A gente tá num nível de despolitização tão grande que foi naturalizado. A pessoa prometeu uma coisa na eleição, é perguntada diretamente para ela e fala assim: não, isso aí eu quero saber não, porque eu quero olhar para frente, não quero olhar para trás não. Não, mas vai olhar para frente? Como assim? Porque o ataque que o Michel Temer fez aos direitos trabalhistas tem impacto até hoje. 39% da força de trabalho no Brasil está na informalidade. Esses milhões de brasileiros que estão na informalidade, daqui a 20 anos, isso é uma bomba. Porque não vai ter previdência social. A maioria não contribui com o INSS. Como é que a gente vai fazer? Hoje o BPC está explodindo de número. O BPC é Benefício de Prestação Continuada, que é um programa assistencial que é pago para pessoas pobres com deficiência ou que chegaram na idade de se aposentar e não tem tempo de contribuição previdenciária, né? O BPC está crescendo muito, está crescendo em média 10% ao ano. Por quê? Desde 2015 a informalidade explodiu no Brasil, segue altíssima. Então, mesmo quando dizia assim, o Brasil tem só 4,5% e 4,9% de desemprego. Mais ou menos, né? Porque o que o IBGE está medindo não é desemprego ou emprego, é ocupação ou desocupação. Então, no cálculo atual das estatísticas brasileiras, se você
entrega comida pelo iFood com sua bicicleta, trabalhando 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo, você está empregado. Mas você não está empregado, você está fazendo um trabalho informal, um bico que é o que dá para sobreviver. Veja, o BPC está crescendo ano após ano, porque as pessoas estão chegando no tempo de se aposentar, não tem tempo de contribuição previdenciária, e aí vão para onde? Vão para o BPC, né? Então veja, não dá para você chegar, não, eu quero olhar para o futuro, não quero olhar para o passado. Não, se a gente não resolver isso agora, daqui a 20 anos, a gente vai ter uma massa de 50, 40 milhões de trabalhadores que vão chegar em idade de se aposentar e não vão ter contribuído com a Previdência. E aí, como é que a gente faz? A gente resolve esse problema agora. Se deixar... Não, deixa pra lá, pô. Daqui a 20 anos a gente vê. Deixa daqui a 20 anos... Daqui a 20 anos o problema é insolúvel, né? Então, veja, o problema brasileiro é que a gente tá num grau de despolitização tão grande, mas tão grande, que se naturalizou a ideia que, até do ponto de vista de uma cidadania democrático-burguesa, a ideia de você cobrar os representantes eleitos, isso está em baixa. Eu, toda vez que faço uma cobrança, uma promessa de campanha do Lula, eu sou atacado. Então, assim, você não pode nem sequer cobrar, né, a figura. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, fazer todo um trabalho político de resgatar a história de luta do nosso povo, porque não é só derrota, embora a gente nunca tenha tido uma revolta nacional vitoriosa, mas existem exemplos de luta. E segundo, a gente criar uma cultura política mais crítica, que valorize desde as pequenas vitórias até as grandes vitórias, e que aprenda desde uma perspectiva revolucionária até uma perspectiva mesmo de cidadania, que, meu irmão, a gente tem que ir para cima e tem que cobrar, e tem que saber que o povo mobilizado e atuante, ele consegue arrancar conquistas, sim, conquistas já, desde que a gente assuma um ditado argentino. Os argentinos têm um ditado que é muito bom, que eles falam com os dirigentes à cabeça ou com a cabeça dos dirigentes. Ou seja, Rapaz, os irmãos então. Os irmãos são bravos, que é basicamente o seguinte: você é dirigente sindical, você é deputado, você é prefeito, você é governador, beleza, você assumiu um cargo de liderança, né? Então você tem que cumprir tarefa. Você não pode só querer o lado bom de ser líder, não. Você tem que querer também a sua responsabilidade. E se não for com você na cabeça liderando, a gente vai pegar a sua cabeça. Então é com os dirigentes na cabeça ou com a cabeça dos dirigentes. O Boris já não quer mais. Mori, o Jones falou aí sobre, por exemplo, a Previdência, que ela é insustentável. Tem alguma forma de reverter isso? Porque pra mim também eu já não acredito no aposentadoria mais aqui no Brasil. Eu até falo pra galera, não vai adiantar, você tá pondo dinheiro lá e não vai voltar. Na verdade ela é insustentável porque o sistema tornou ele sustentável, né? Quando você ataca os direitos trabalhistas, você precariza o trabalho, na realidade você está tirando a base que sustenta a Previdência, como o Jones falou. As pessoas vão para a informalidade, não está contribuindo para a Previdência. Você é crítico também dessa reforma trabalhista? Então, na realidade, com o tempo, o que o modelo econômico do sistema vai fazer é realmente destruir todo o modelo de previdência e seguridade social que a gente tem no país. Então, e é muito louco, desculpa te cortar, mas na época eu lembro que tipo era um discurso político assim, que a gente tem que fazer a reforma da Previdência, porque senão a gente não vai conseguir se aposentar, é insustentável. Então assim, muita gente, eu comprei esse discurso assim, sabe, eu apoiava a reforma da Previdência, e hoje eu vejo que é mais uma cilada então que a gente caiu. Isso na realidade isso permeia todo. Eu até tive o Primo Rico lá, ele tinha. Eu não gosto de comentar coisa dos outros, de atacar, mas eu fiquei indignado que o Primo Rico colocou um post no Instagram que na realidade gera xenofobia, preconceito, gera tudo. Ele botou um gráfico dizendo no Norte e Nordeste tem mais Bolsa Família que CLT. E simplesmente postou. E quando eu olhei o comentário assim, gerou uma revolta dessa extrema-direita de xingar nordestino, de atacar, dizer que até de que tinha que matar, tinha que morrer, tinha que separar o Brasil. Tudo que a gente viu lá quando o Bolsonaro fez isso na eleição, né? E é que me deixou muito transtornado. Eu peguei e gravei um vídeo e peguei um outro gráfico, né? Porque você vai comparar Bolsa Família com o CLT, ele gerou uma percepção no público dele de que tem mais gente ganhando Bolsa Família que trabalhando. Só que as pessoas que trabalham no Norte e Nordeste com CLT é só 26% da população. O resto todo está na informalidade, é pejotizado, é um MEI, é o cara do iFood. Então, assim, você gera uma percepção de
colocar uma pecha no nordestino e quem tá no norte de que ele não trabalha, ele é vagabundo e prefere Bolsa Família. Que me deixou revoltado, eu gravei um vídeo e botei esse outro gráfico, né? E fiz uma crítica muito forte. Por que eu tô falando isso? Porque existe, ao longo do tempo que o modelo neoliberal foi criando na sociedade, foi realmente tirando as pessoas da formalidade, jogando para a informalidade, porque isso interessa ao modelo, né? Se não existisse a informalidade do entregador do iFood, do motorista do Uber, essas empresas não existiriam, porque o modelo não para de pé. Esse modelo do Uber, do iFood, só para de pé com pessoas precarizadas, trabalhando por quase nada. O cara tem que fazer um investimento para ter o carro, o cara tem que fazer um investimento para ter a moto, o cara tem que fazer a manutenção, o cara tem que fazer tudo. Infelizmente, o cara faz... Eu estava até falando com o Safatli, né? O cara, esse discurso do empreendedorismo, ele só é possível porque o salário mínimo é o que é. Aumenta o salário mínimo para 3 mil, se a pessoa vai querer ficar na informalidade. Entendeu? Então o sistema põe o salário mínimo para ficar um troço muito ruim. Aí você fala assim, pô, é melhor eu dirigir o Uber e ganhar 2 mil do que ganhar 1.500. Na cabeça do cara ali, que está pensando no dia a dia de como vai pagar o gás, R$500 a mais para ele fazer diferença. E aí ele entra nessa ilusão que aquilo é melhor. Ele vai fazer aquilo. Só que ao longo do tempo ele vê que, putz, furou o pneu, é um custo a mais, vou ter que fazer a manutenção, é um custo a mais. Eu não tenho nenhum tipo de direito trabalhista, né? Não vou ter previdência, o cara... Só que quando o cara descobre isso lá na frente, já foi. Então aí fica incentivando o modelo de empreendedorismo, porque para as grandes empresas isso é bom. Eu não quero você na CLT. Eu quero que você se dane, abre sua empresa tal, e se vire. Se der errado, o problema é seu, eu não tenho nada com isso, entendeu? E aí eu vou precarizando as pessoas, que aí, como diz o Maio, eu preciso desse exército de reserva, né? Para sempre que eu abrir um negócio aqui, eu ter mão de obra barata. Senão, então, assim, tem várias etapas do que foi feito desde a Revolução Neoliberal que foram todos contra a classe trabalhadora. Todos foram para precarizar o trabalho, todos foram para manter um exército de reserva, para quando você quiser ter uma empresa, você vai ter mão de obra barata. Entendeu? Terceirização também é isso. Por que as empresas terceirizam? Pô, eu prefiro terceirizar, você abre uma empresa, você recontrata os dois aqui, o problema é seu. E aí eu vou pressionar você, aí você vai ser, no linguajar lá, o capitão do mato. Sim. Eu não vou mais chicotear ninguém, toma um chicote, você se vira. E aí você, como meu fornecedor, eu começo a pressionar você para você baixar o seu custo. Para ser bom para mim, para melhorar o meu retorno, entendeu? Então assim, o que foi construído ao longo do tempo é isso, e é isso que a gente tem que ter consciência, né? É contra isso que a gente tem que lutar. E aí, pegando um pouquinho do que o Jones falou, qual que é o problema assim? Que eu falei, a gente tem que gerar essa consciência de classe e fazer esse conhecimento chegar nas pessoas. Mas por outro lado, a gente precisa ter um líder. Porque quando tiver a massa pronta, mobilizada, eu preciso ter um líder. E o Lula, pelo histórico dele, ele sempre, o histórico sindicalista dele, ele é um conciliador. Ele não é um cara de ir pro enfrentamento, pro embate. O negócio dele sempre foi conciliar. É o que a gente vê ele fazendo. Tentando conciliar, entendeu? Tentando o outro lado. E até agora com esse movimento, né? Eu vi até que você gravou lá com o Eduardo também, no Somos 99%. Isso. A gente tem que ir pro enfrentamento. E o Lula, infelizmente, ele não tem esse perfil. Ele tem um perfil de conciliar, não de enfrentar. E eu acho que a gente precisa de uma liderança. Infelizmente, o Lula é um grande animal político, né? Mas ele não tem essa característica. A gente precisa de alguém com a característica de liderar essa insatisfação que está na população. Tem que ser um líder que vai para o enfrentamento. Mas só um ponto. O Lula enfrenta quando a biografia dele está em risco. Aí quando a biografia dele está em risco, ele é um leão, corajoso, é um cara de uma fibra moral, inclusive acima da média. Quando ele foi preso no negócio da Lava Jato, por exemplo, e tal, a coragem pessoal que ele demonstrou ali, acima da média. A gente compara, por exemplo, com a postura do Bolsonaro, né, que é um covarde de marca maior. Só que o Lula, ele só compra o enfrentamento quando a biografia dele está em risco. Mas o enfrentamento para as grandes causas nacionais do povo trabalhador, aí não. Aí nunca tem um enfrentamento. Tá judiando demais do Lula. Não é judiando, é porque, veja, esse elemento que o Cobori falou, isso é importante, porque, veja, o povo não existe em abstrato, né? O povo, ele se move a partir das suas organizações políticas, do seu tecido organizativo e das suas lideranças. Sem querer entrar em treta com meus amigos anarquistas, mas a ideia de um povo em abstrato, sem líder, sem organização, sem
burocracia no bom sentido da palavra burocracia, sem sindicato, sem movimento, sem lideranças e tal, isso não existe. O povo, ele se move historicamente a partir das suas organizações e dos seus líderes. Existe uma dialética entre líder e povo, né? O líder, ele só tem força porque ele tem um povo, uma classe, um grupo social que ele dá esse respaldo e, ao mesmo tempo, esse grupo, classe ou povo, ele precisa de uma figura de síntese histórica, né? Que vai personificar ali as demandas, as aspirações, as lutas e por aí vai. É um problema sério no Brasil que a maior liderança popular, e aí ninguém duvida que o Lula seja a maior liderança popular viva do Brasil, é isso. Mas é um problema sério do Brasil que a nossa maior liderança popular nunca cumpre uma luta, porra. E veja, ninguém tá cobrando aqui do Lula a Revolução Socialista, né? Ninguém tá cobrando aqui a Revolução Socialista, ler o Capital. Mas vou dar um exemplo nesse assunto da Previdência. A Previdência hoje, ela tem um problema? Ela tem um problema, mas não porque tem muito direito, não porque paga uma aposentadoria muito alta. Se você for pegar a Previdência, ela tem 3 problemas centrais. O primeiro problema central é que o governo Itamar Franco, mineiro, aqui, criou a DRU, a Desvinculação de Receitas da União, que permite todo ano tirar, agora está em 30%, quando foi criado era 20% do recurso da Seguridade Social, que pega saúde, previdência e assistência social, e colocar para estabilização e pagamento da dívida pública. Então foi criada a DRU, que assim que foi criado o modelo de previdência social brasileiro na Constituição de 88, no governo seguinte já se cria um mecanismo de desfinanciamento, que é a desvinculação de receitas da União, que era a promessa histórica do PT, quando entrasse na presidência, acabar com a DRU, e eles renovaram a DRU, e inclusive depois aumentaram para 30%. Então tem um primeiro problema aqui, que é desfinanciamento crônico da Seguridade Social. Aí vem um segundo problema, que é empresa no Brasil praticamente ficou viciada em sonegar o pagamento que deve para a Previdência Social. Então você pega os números de dívidas previdenciárias de empresas, dá mais de 3 trilhões. Alguns, inclusive, não são recuperáveis, porque são empresas que já faliram e não sei o que, fechou. Mas assim, é uma prática crônica de desfinanciamento da contribuição previdenciária, e inclusive nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Congresso volta e meia dá uma rodada de isenção de pagamento previdenciário para as empresas, né? Aí vem o terceiro problema, que é a explosão de informalidade / desemprego. O Brasil, ele ainda tem uma demografia majoritariamente jovem. Ainda tem. E o Brasil tem carências estruturais gritantes. Então o Brasil tem mais de 20 milhões de famílias que moram em situação precária. O Brasil não tem a universalização do saneamento básico. O Brasil não tem a universalização do acesso à água potável. No meu estado, Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos tem água potável. Água, que é o negócio mais básico que existe. Então, o Brasil, por exemplo, tem um problema seríssimo, que é poluição de rios urbanos, poucas áreas verdes e por aí vai. O Darcy Ribeiro, lá nos anos 80, ele falava de conjugar uma política de pleno emprego com um programa de recuperação ambiental e combate à despoluição, como se falava da época. Antes desse debate gringo do Green New Deal, né, a ideia era pegar o Estado, planejar uma série de grandes obras públicas focado em construção de moradia popular, saneamento básico e despoluição de rios, construção de áreas verdes, reflorestamento e por aí vai. Então você conjugava uma ação ativa do Estado para gerar emprego em massa, emprego formal, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar direitos, né? Moradia, direito a um ambiente agradável, sem poluição, sem degradação e por aí vai. Fazendo isso, você conseguiria aumentar violentamente a formalização da força do trabalho, consequentemente recuperar a base contributiva da Previdência Social e sanar os problemas financeiros da Previdência. Só que é claro que para fazer isso, você precisa comprar enfrentamento. Você precisa, por exemplo, reivindicar o lugar do Estado como um planejador da alocação da força de trabalho. Dizer, quem vai decidir para onde é que vai a força de trabalho não vai ser o mercado privado. Vai ser um planejamento nacional para melhorar as condições de vida do povo trabalhador. Então a gente quer garantir saneamento básico para todo brasileiro, casa digna para todo brasileiro, e a gente quer enfrentar os problemas de poluição, desmatamento e degradação ambiental. Mas é possível fazê-lo. Agora é isso cobra um enfrentamento, uma mobilização nacional, uma politização, colocar em movimento os sindicatos, os movimentos sociais, a intelectualidade, todo mundo que está preocupado com moradia
popular, preocupado com degradação ambiental, com a crise climática. Infelizmente, a nossa liderança não faz isso, nunca vai fazer, porque está aí 40 anos de prova, né? E qual é o problema maior? A liderança não querer fazer isso, tudo bem, é com ele é sorte. O problema a gente volta pro ditado argentino. O problema é que as bases não cobram. Não cobram. Então, assim, se naturaliza a ideia de que a gente vai para o quinto governo dito progressista, e esse quinto governo dito progressista não deixou nenhum legado de uma reforma estrutural. A última reforma, Cobori, que a gente teve no Brasil foi a criação do SUS. Constituição de 88. De lá para cá a gente não teve mais reforma, a gente teve políticas públicas. São importantes, massa e tal, mas reforma é um negócio mais profundo que política pública. Então, assim, são 5 mandatos, a gente teve uma reforma. O governo Petro na Colômbia, a Colômbia com 11 bases militares dos Estados Unidos, cercado de milícia paramilitar de extrema-direita armada até os dentes, o governo Petro em um mandato está deixando um legado de reformas maior do que 5 governos progressistas no Brasil. Então, se a gente não mobiliza para esse enfrentamento, se a gente não coloca os grandes temas nacionais em tela, por exemplo, o Cobori vai passar o resto da vida criticando o modelo neoliberal e cada ano vai ter que dizer assim, ó, piorou isso, piorou aquilo. Porque, para além da conscientização, a gente precisa colocar isso em movimento. E aí, meu amigo, se as lideranças não querem colocar em movimento, elas precisam ser trocadas, né? Jones, você cobra. Depois ele fala do governo lá, só pra gente ficar nessa linha aqui. Você cobra ferrenhamente, outras pessoas cobram. Aqui, velho. Outras pessoas cobram. Certo? Pode falar do governo. Não, vai lá. Eu vou pegar uma água ali. Manda aí. Não, eu só queria saber o que o governo fez lá de reforma, só isso. Eu nem ia fugir da assunto. Até agora fez uma reforma da Previdência que ampliou a cobertura previdenciária para 3 milhões de idosos que estavam descobertos da Previdência Social. Então, ampliou a cobertura da Previdência, melhorou o pagamento e reduziu o papel do setor privado na gestão da Previdência Social, fortalecendo a estrutura pública. Fez uma reforma trabalhista que aumentou o pagamento de adicional noturno, que aumentou o pagamento, o percentual de horas extras, que regulamentou a jornada de trabalho para 8 horas, que garantiu direito ao que se chama lá de jovem aprendiz. Está fazendo uma política de reforma agrária abaixo do que prometeu, mas já entregou 500 mil hectares de terra para a reforma agrária. Está em processo de implementação de uma reforma da saúde, porque lá na Colômbia o sistema não existe SUS, né? O sistema de saúde é privado, tal como no Chile, por aí vai. Então está se criando um SUS na Colômbia com muita luta para tirar do setor privado a saúde, né? Criar uma estrutura pública de atenção primária, média e alta complexidade. E está defendendo também uma reforma radical na política energética e ambiental, porque a Colômbia depende muito da exploração de petróleo. Então, parar com a exploração de petróleo, usar a riqueza petroleira disponível agora para avançar na transição energética e mudar o mix de complexidade da economia para que ela dependa cada vez menos, aliás, da renda petroleira na geração de riqueza, na balança de pagamentos, na entrada de divisas e por aí vai. Então, veja, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma da saúde, reforma agrária, mudança da importância da renda petroleira na economia. E ainda tem outros enfrentamentos lá em debate. Isso em um mandato, com minoria parlamentar, sofrendo tentativa de golpe de Estado e com minoria na Suprema Corte. Porque no Brasil, o STF hoje é aliado do presidente Lula. Na Colômbia, o STF é adversário do presidente Gustavo Petro.